tempo livre, se dedicava à leitura. Aprendeu violão e ouviu todo tipo de música. Após a recuperação, cursou jornalismo e começou a dar aulas de inglês. Questionava, discutia com os professores. O Geração Coca-Cola ele fez dentro de sala de aula porque ele não aceitava as opiniões do professor. Somos filhos da revolução, somos porque sem religião, somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola. Ele expunha o ponto de vista dele, o professor dizia que não era nada daquilo, falava da burguesia, daquele negócio todo. Então, foi em sala de aula que ele fez o Que País é Esse? Depois ele deu para o professor. Bom, teve happy end, né? O professor reconheceu que ele realmente tinha razão e que ele falava procedia. Que país é esse? Que país é esse? Trabalhou no Ministério da Agricultura. Visitava estabelecimentos comerciais, entidades carentes e mercados. Foi nessa época que Renato e os amigos criaram uma banda punk, o Aborto Elétrico. Aborto Elétrico era tragédia, porque ele saía vestido de punk e eu ficava apavorada e dizia, olha, não tira o filho de cadeia, se você for preso você vai ficar lá, porque eu não tiro filho de cadeia, nunca tirei filho de cadeia, graças a Deus, mas eu soube que eles aprontaram bastante em Brasília. Carminha e o marido sempre apoiaram as decisões do filho. Sabiam que o primogênito tinha talento de sobra. Quando teve um festival num colégio, eles concorreram. E quando eles estavam cantando Que País é Esse? Geração Coca-Cola, meu marido falou para mim, eles não são mais amadores, eles já são profissionais. Realmente, eles ganharam o prêmio e tudo. E a partir daquele momento a gente começou a ver que não era mais coisa de criança, que aquilo seria já um caminho deles, né? Sem amor, eu nada seria. A senhora disse ali que chegou a levar ele no psiquiatra porque estava usando drogas. Que tipo de drogas, assim, foi mais ou menos um problema logo no começo? Não, o começo foi maconha, né? O caminho sempre é esse, maconha, e depois vai passando para outras. Eu nem sabia, eu nem conhecia maconha, no meu tempo a gente era completamente ignorante. Aí quando eu percebi, que me contaram e que eu realmente peguei maconha dentro do guarda-roupa dele, fiquei apavorada, Quantos né? anos ele tinha? Ele tinha uns 17 anos. 16, 17 anos. E eu não sabia para onde eu falar. A primeira coisa que eu pensei, de vou no colégio e vou falar com... Vou brigar lá com a professora. Não, eu vou pedir orientação ao colégio. Aí meu marido ponderou, é colégio marista, pode ser que eles tirem o Renato do colégio, né? Que eu acho que mãe nenhuma ainda tinha feito Claro. isso. E como ele era um estudante excelente, né? Sempre foi bom aluno, né? Sempre foi bom aluno, sempre. Aí nós começamos a conversar com outras pessoas, mas muito poucas pessoas, ninguém sabia nada. Era assim, e quem sabia escondia. Era a maior vergonha você ter um filho que usasse drogas, né? Entendi. Aí foi que nós procuramos um psiquiatra e ele nos orientou. Traz ele aqui. Aí chegou lá e ele falou, conversou com o médico disse, olha, não adianta. Se ele não quiser, né? não tem jeito. Essa primeira banda que ele fundou, o Aborto Elétrico, quantos anos ele tinha? Ele tinha uns 17 anos. Vamos falar um pouquinho desse Aborto Elétrico. Isso é com a Carmen Tereza que acompanhava. Então vamos falar. Foi
neste centro comercial em Brasília que Renato Russo fez o seu primeiro show em 1980, ainda com a banda Aborto Elétrico. Esse espaço era todo aberto e atraía muitos jovens de Brasília. E em homenagem ao músico foi criada essa praça, a Praça Renato Russo. 1978. O Brasil ainda vivia sob o comando da ditadura militar. Na época, Renato Russo era fanático pela banda inglesa Sex Pistols. Por influência do punk rock, resolveu criar um grupo. Eu estava voltando para casa, foi a coisa mais inusitada do mundo. Eu estava voltando para casa da escola e eles tinham o hábito, já existia a cena de Brasília punk, né? Já tinha o Aborto Elétrico, já existia o Aborto Elétrico, a Blitz 64, algumas bandas punks. E eu virtualmente, literalmente, tropeço neles. Eles estavam tocando na calçada. O que me chama a atenção, o que me atrai primeiro é a atitude dos caras estarem na rua tocando. Achava aquilo super corajoso, achava original, achava bacana. As roupas que eles usavam, cheios de alfinetes, cabelo espetado, colorido, era demais. O som em si, eu não posso dizer que eu sequer entendi o que estava sendo dito, porque era tanto barulho, era tanta zona. Personalidade forte. Gênio difícil. Brigou com os colegas da banda. Ficou sozinho. Sua companhia era o violão.